Antes de continuarmos com o vídeo de hoje, um recado rápido do nosso fantástico patrocinador Look. Um tempo atrás, eu passei por aquele momento que todo mundo eventualmente enfrenta. Você vai procurar um arquivo importante. Acho que esse arquivo foi perdido, sobrescrito ou está enterrado em algum lugar, em 5 pastas e 3 serviços de nuvem diferentes. Sinto que tenho 6 computadores, cada um para uma função, seja em casa ou no trabalho. É assim mesmo, os arquivos se perdem, e aí você percebe o quanto da sua vida está simplesmente guardada nos servidores de outras pessoas. Recentemente, decidi usar o Proton Drive para armazenar minhas coisas importantes. Eu tenho meus roteiros lá, arquivos de projetos, fotos, inclusive pessoais, porque tudo lá é criptografado de ponta a ponta. Isso basicamente significa que só você pode acessar seus arquivos, nem anunciantes, nem sistemas de coleta de dados por IA, nem mesmo o próprio Proton. Uso para backups automáticos e compartilhamento de arquivos de projetos com colaboradores. Usando links seguros, você pode até proteger esses links com senha ou definir uma data de expiração, o que é um recurso extra interessante se você estiver enviando algo sensível. Eles oferecem Proton Docs e Proton Sheets para criar documentos e planilhas em um espaço criptografado, mantendo sua privacidade. Se quiser conferir, use o link na descrição ou acesse proton.me/warfronts. Estará no topo da descrição e nos comentários fixados. Eles estão com promoção de primavera até 2 de abril. Se decidir pegar um plano um pouco mais completo, há uma promoção em andamento, o que é ótimo. Assine um plano avançado deles por menos. Obrigado pelo patrocínio. Agora, de volta ao vídeo. Se a nação do Irã tivesse uma arma secreta, bem, você pensaria que o Irã já teria usado, não é? Quero dizer, já se passaram cerca de 4 semanas completas, desde o início da última guerra no Oriente Médio. E embora a República Islâmica ainda governe Teherã, ela já levou uma surra e tanto. Ataques aéreos estrangeiros eliminaram uma geração de líderes iranianos, e muitos dos substitutos também foram dizimados. O Irã fechou o Estreito de Hormuz, gerou caos no Oriente Médio e tornou o mercado global de energia refém, mas em troca sofreu devastação em toda a sociedade. Porém, do outro lado da Península Arábica, Teherã ainda tem um aliado crucial em quem confia, a poderosa organização rebelde Houthi, no Iêmen. Situados em uma das principais rotas marítimas do mundo, armados com drones e mísseis após 10 anos de apoio iraniano. Os Houthis podem mudar completamente o rumo desse conflito. Eles não são a arma secreta do Irã, porque o Irã não tem meios de controlá-los, mas eles têm seus próprios motivos para querer participar da ação. Estados Unidos, Israel e países do Golfo Pérsico observam os Houthis de perto, aliviados pela decisão deles de não entrarem na guerra até o momento. Há uma grande chance de os Houthis não quererem ficar fora dessa guerra. Eles podem estar esperando o momento ideal para entrar no conflito e causar máxima devastação ao chegar. Prosperidade desprotegida. Conhecidos como Ansar Allah, os Houthis do Iêmen são patrocinados pelo Irã desde meados da década de 2010, quando ganharam destaque e tomaram a capital. Hoje, os Houthis dominam a maior parte do oeste do Iêmen, onde vive a maioria da população. Contrários à nação de Israel e aos Estados Unidos, os Houthis iniciaram o que chamaram de campanha de solidariedade. Durante a guerra de Israel em Gaza e conflitos anteriores com o Irã e forças pró-Irã, foram lançados diversos ataques a navios no Mar Vermelho, rota vital que responde por mais de 1/10 do comércio marítimo global. E passa justamente pela costa do Iêmen controlada pelos Houthis. Agora, embora os Houthis e o Irã tenham uma relação muito próxima, essa conexão exige um pouco de nuance para ser compreendida corretamente. Ao contrário das milícias das quais o Irã depende, como no Iraque ou o Hezbollah no Líbano, os Houthis não são apenas uma arma que o Irã pode usar contra seus inimigos. Os rebeldes Houthis administram seu próprio proto-estado no oeste do Iêmen, seu próprio movimento religioso e ideológico, sua própria economia, do porte de um estado e muito mais. Eles têm ambições, objetivos geopolíticos e incentivos próprios para motivar suas decisões. Eles já existiam antes da parceria com o regime iraniano e planejam continuar muito depois disso. Eles costumam se alinhar ao Irã, mas não são exatamente uma força proxy, situando-se entre proxy e parceiro, sendo um parceiro parcialmente proxy.
porque o Irã gostaria de manter bem armado, bem treinado e capaz de causar caos no Oriente Médio. O verdadeiro tamanho e as limitações do arsenal dos Houthis são desconhecidos para a maior parte do mundo, em grande parte porque eles são um grupo que os serviços de inteligência de Israel, dos Estados Unidos e de outros países geralmente consideravam irrelevante. O mundo se surpreendeu com a campanha deles no Mar Vermelho. O grupo tem vários mísseis balísticos de longo alcance, muitos baseados em modelos iranianos, além de um menor, mais potente, arsenal de mísseis de cruzeiro. Como outros grupos aliados do Irã, os Houthis dominam drones modernos de ataque unidirecional e têm um arsenal crescente de drones marítimos. Ainda mais desafiadores para adversários estrangeiros, os Houthis têm produção interna e podem fabricar mais mísseis e drones. Até mesmo líderes militares americanos elogiaram os Houthis por sua inovação como desenvolvedores de armas e por sua resiliência como força de combate, apesar de anos de ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel. Isso é um grande problema para o resto do mundo, porque até em tempos normais, os Houthis são um dos poucos atores não estatais capazes de causar caos além de seu território. Durante a guerra entre Israel e o Hamas, ataques dos Houthis a navios no Mar Vermelho fizeram o tráfego comercial global evitar essa rota e obrigaram navios a viagens mais longas ao redor da África. De acordo com especialistas em comércio global, a campanha dos Houthis impactou um total de mais de $1 trilhão em tráfego marítimo, incluindo dezenas de bilhões em perdas, danos a dezenas de navios, o afundamento ou sequestro de mais meia dúzia, além dos custos de uma campanha multinacional e contínua por ar e mar. Considere esse trecho recente da história dos Houthis e imagine as consequências de uma campanha parecida em um momento ainda menos estável para o Oriente Médio. A guerra entre Irã, Israel, os Estados Unidos e qualquer outro alvo que o Irã venha a atacar é uma guerra que transformou toda a economia global em uma arma. Os ataques iranianos focaram em refinarias de petróleo, centros de processamento de gás natural liquefeito e operações de extração, causando caos nos mercados globais de energia. O Irã criou tanto perigo no Estreito de Hormuz que ficou arriscado demais e caro demais para os navios tentarem atravessar. Ou seja, uma rota marítima que movimenta cerca de 40% do petróleo bruto transportado por navios no mundo e 1/5 do GNL foi retirada do mercado global por tempo indeterminado. Países ao redor do mundo se preparam para uma escassez que deve durar meses ou até anos, enquanto líderes da indústria global prevêem alta contínua dos preços de energia. Os Estados Unidos e seus aliados estão fazendo o possível para mitigar o impacto econômico e minimizar esse impacto quando ele não pode ser mitigado. Mas o dano à economia global só está piorando. O Irã provou sua capacidade de atacar instalações energéticas essenciais, apesar da presença de defesas aéreas ocidentais. Esses ataques trazem uma ameaça implícita de que o Irã pode escalar ainda mais. O que tudo isso significa para os Houthis é que o mundo já está lidando com um ambiente de comércio extremamente vulnerável e extremamente instável. Com o Estreito de Hormuz e o Golfo Pérsico fora de ação, a pressão só aumenta. Em outros locais, rotas marítimas ganham ainda mais importância e interrupções em outros pontos aumentariam os problemas globais e agravariam a situação. É aí, claro, que entram os Houthis, uma facção externa com capacidade militar, alianças geopolíticas e a vontade comprovada de agir contra uma das rotas comerciais mais importantes do planeta. Então, com tudo isso em mente, vamos focar nossa atenção em duas questões principais. Por que os Houthis iriam querer se arriscar entrando nesse conflito e por que ainda não tomaram nenhuma atitude? Agora, antes de entrarmos nessas perguntas, eu gostaria de tirar um momento para falar sobre a Front School, que é o site premium da nossa equipe, um portal de notícias em texto e uma referência em análise de conflitos globais. Na Frontes, trabalhamos com jornalistas premiados e especialistas para oferecer análises essenciais sobre guerras, tensões e a geopolítica que molda o mundo. Oferecemos episódios exclusivos em vídeo semanalmente e uma sala de briefing com histórias pouco divulgadas de todo o mundo aos domingos. No War Fronts, oferecemos conteúdos gratuitos semanais, como a newsletter 2 vezes por semana sobre conflitos mundiais, o War Fronts Weekly e o podcast O Boletim Diário do Irã. Confira esses produtos gratuitos. Se quiser, assine a Frontes por $5 mensais ou 50 anuais. Confira o site e assine se gostar do que encontrar.
E agora vamos voltar aos rebeldes Houthis, ao caso Houthi. Diga o que quiser sobre o surpreendente sucesso do Irã nesse conflito, sua capacidade de bloquear o acesso ao Golfo Pérsico, sua habilidade de atingir infraestruturas regionais bem defendidas ou sua capacidade de manter o regime iraniano intacto. Apesar de várias rodadas de ataques de decapitação, por mais impactante que tenha sido a estratégia de guerra do Irã, é impossível ignorar o outro lado da equação. Para o Irã, sua liderança, seu exército e seu povo comum, esse conflito tem sido péssimo. Todos os sucessos do Irã foram alcançados apesar da grande desvantagem militar frente aos Estados Unidos e Israel. O Irã tem sido bombardeado sem parar e testemunhou a morte de civis inocentes em excesso. Há semanas, ataques à infraestrutura petrolífera iraniana foram tão graves que cidades tiveram chuva preta tóxica. Então, diante da destruição que o Irã sofreu nesse conflito, por que os rebeldes Houthis iriam querer se envolver? Infelizmente, para o restante do Oriente Médio, os Houthis se assemelham ao Irã na maneira como lidam com risco e recompensa. Quando aviões de guerra inimigos sobrevoam o território Houthi, o grupo já espera perder combatentes, civis leais e até parte da liderança. Como o Irã, a doutrina Houthi prioriza a sobrevivência do grupo, considerando certos custos extremos apenas como preço do martírio. Os Houthis deixaram isso muito claro durante seus ataques anteriores contra o Mar Vermelho e Israel, continuando sua campanha muito depois de Israel e seus aliados terem imposto custos severos às forças Houthis. Igualmente importante, os Houthis têm razões próprias para se envolver nesse conflito, incluindo uma relação antiga com o regime iraniano. Em um momento em que parece que o regime não só deve sobreviver, mas também se tornar mais radical, mais militarista e mais dependente da guarda revolucionária que sustenta os Houthis há anos, esse cenário não só seria benéfico para os Houthis, como o grupo dificilmente quereria ficar mal visto, ficando de fora no momento decisivo do Irã. Os Houthis têm interesses próprios para participar, apesar de sua campanha no Mar Vermelho ter gerado indignação global. Isso legitimou a reivindicação dos Houthis ao poder no Iêmen para o público interno e o Oriente Médio. Os Houthis buscam reconhecimento global como únicos governantes do Iêmen. E quando um grupo como os Houthis força o mundo a se curvar à sua vontade e sai impune, sua importância simplesmente não é fácil de negar. Neste momento, devido à extrema vulnerabilidade do sistema de comércio global, os Houthis têm o potencial de causar um impacto em uma escala que seria impossível de outra forma. Se eles conseguirem fechar o Mar Vermelho, em um momento em que o resto do mundo depende dessa rota marítima, imagine só o que eles poderiam exigir da comunidade internacional em troca de reabrir o estreito. Se essa é a razão para a ação dos Houthis, também devemos perguntar: por que ainda não atacaram? Apesar de aceitarem grandes perdas, é verdade que os Houthis evitariam uma batalha em que só apanhassem. As forças deles enfraqueceram após ataques aéreos anteriores. Eles terão de lidar com uma missão multinacional de segurança marítima no Mar Vermelho, e talvez a liderança Houthi não acredite estar pronta para esse tipo de confronto. Eles também têm se dedicado a missões próximas, tentando consolidar o controle sobre o Iêmen após turbulências recentes nos últimos meses. Mas, embora exista a possibilidade de que os Houthis acreditem que um ataque não valha o risco, a aceitação de riscos deles em conflitos anteriores sugere que essa explicação é incompleta. A resposta pode estar nas expectativas dos Houthis sobre os rumos do conflito, assim como no potencial deles para causar caos global. Se eles agissem agora, podem acreditar que conseguiriam ainda mais, esperando o conflito se desenrolar por mais algum tempo. A liderança Houthi está ciente do contraponto aqui. Hezbollah, um grupo armado, parece ter entrado no conflito no pior momento possível. Hezbollah não reagiu de imediato ao início da guerra e não aproveitou ao máximo o potencial de um ataque surpresa. Em vez disso, eles lançaram um ataque aéreo relativamente pequeno contra o norte de Israel e imediatamente atraíram a fúria de uma resposta israelense em grande escala. A resposta envolve uma invasão terrestre e possível ocupação prolongada de terras libanesas ao sul do rio Litani, área mais que o dobro da faixa de Gaza, onde o Hezbollah era mais forte.
Embora nossa equipe do War Fronts não possa afirmar saber o que se passa na cabeça da liderança Houthi, não nos surpreenderia descobrir isso. Os Houthis consideram a ação do Hezbollah um erro estratégico evitável. Do ponto de vista deles, do outro lado da Península Arábica, os Houthis já foram recompensados por sua paciência estratégica, e a situação deles só melhora. Cada dia de conflito torna os mercados globais mais vulneráveis a interrupções. Neste momento, os países ainda estão utilizando seus estoques existentes de petróleo, GNL e outros produtos petroquímicos que normalmente seriam reabastecidos em poucos dias. Espere mais 1 ou 2 semanas e os países começarão a usar suas reservas, racionar o fornecimento e tentar equilibrar a situação até que as coisas voltem ao normal. Como dito, cada dia de bloqueio no Estreito de Hormuz aumenta a importância estratégica de outras rotas comerciais. Para os Houthis, não há razão para agir, já se acham que o bloqueio continuará nas próximas semanas. Se a escassez e o pânico global aumentarem, os Houthis causarão mais perturbação com menos ataques. Seus estoques de mísseis e drones não são ilimitados, então precisam maximizar o valor estratégico de cada equipamento. Se os Houthis tiverem sorte e a guerra acabar antes, melhor ainda. Eles conseguiram ficar de fora do conflito e evitar qualquer dano real, enquanto argumentavam para seus amigos no Irã que estavam tentando jogar suas cartas da forma mais eficaz possível. Depois, o poder militar voltaria a se voltar contra os Houthis, e mais uma vez a paciência deles pode ser recompensada. Um grupo de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos, liderado pelo Gerald R. Ford, deixou o Mar Vermelho e retornou ao Mediterrâneo após um incêndio a bordo. O que significa que ele não está mais disponível para punir os Houthis por um ataque. Depois, aos aliados regionais dos Estados Unidos. Se os Houthis ameaçassem os estados do Golfo no início do conflito, enfrentariam defesas aéreas bem equipadas e inteligência ocidental preparada para novas ameaças. Os estoques de defesa aérea estão em risco de ficarem criticamente baixos e os sistemas foram reposicionados para otimizar a defesa contra o Irã. Se os Houthis atacassem os estados do Golfo pelo outro lado, as inteligências dos Estados Unidos e de Israel ficariam sobrecarregadas rastreando alvos, identificando pontos de lançamento de mísseis e drones e tentando descobrir quem comanda em Teherã no dia. Se os Houthis aguardarem um pouco mais, a situação deles pode melhorar ainda mais. Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, estados vulneráveis a ataques dos Houthis, estão prestes a entrar em guerra com o Irã. As forças armadas sauditas e emiradenses são poderosos e podem causar grande dano no ataque inicial, mas têm capacidade limitada para manter campanha aérea sustentada. Como os Houthis perceberam diretamente na década de 2010, se os Houthis tivessem entrado no conflito algumas semanas atrás, com um ataque à infraestrutura de petróleo, fácil de atingir nos Emirados ou na Arábia Saudita, eles correriam o risco de que os Estados Unidos e Israel pudessem ter convidado os sauditas e emiradenses para lidar diretamente com os Houthis, com o apoio deles. Se os Houthis esperarem os estados do Golfo entrarem no conflito contra o Irã, garantirão que os primeiros dias das operações militares mais eficazes desses estados sejam direcionados a outro local. Qualquer mudança repentina para enfrentar os Houthis seria desajeitada, e eles teriam mais facilidade para atacar os estados do Golfo se seus militares estivessem ocupados em outro lugar. Em resumo, há um argumento real para que os Houthis continuem esperando, visando entrar no conflito no momento de máximo impacto. Golpe decisivo. No fim de uma conversa como esta, uma pergunta importa mais. Se os rebeldes Houthis realmente entrarem na guerra no Oriente Médio, até onde as coisas podem piorar? Não dá para ser tão específico assim? O impacto relativo dos Houthis vai depender de todos os outros fatores que explicamos, desde a vulnerabilidade do comércio, quando eles atacam, até a capacidade militar que as nações podem disponibilizar para lidar com eles. Mas, em linhas gerais, basta dizer que, se os Houthis realmente entrarem no conflito no momento certo, os resultados para todo o Oriente Médio podem ser catastróficos. Na última década, os Houthis mostraram capacidade de atacar infraestrutura de petróleo na Península Arábica, principalmente na Arábia Saudita e nos Emirados.
Isso inclui campos vitais de petróleo e gás natural, refinarias, portos e oleodutos. Todos esses alvos podem ser escolhidos pelos Houthis para danificar ou tentar destruir, dependendo se eles querem apenas enviar uma mensagem ou causar o máximo de dano possível. Entre os alvos está Yanbu, cidade portuária saudita no Mar Vermelho, para onde Riad redirecionou a maior parte de suas exportações de petróleo bruto, tentando embarcar o máximo possível rapidamente antes que a guerra piore ainda mais. O Irã já atacou a refinaria de Yanbu, indicando que Teherã e seus aliados estão muito cientes do valor de Yanbu para os líderes sauditas. Se os Houthis não conseguirem atingir Yanbu, podem atacar o oleoduto que a abastece, atravessando-o no país. Ao longo de 1.200 quilômetros de uma rota, em grande parte desprotegida, capaz de transportar 5 milhões de barris de petróleo por dia, os Houthis estão dentro do alcance de alvos no Bahrein, Catar, Omã, Kuwait e Iraque, onde as defesas aéreas limitadas já têm dificuldades com o alto volume de projéteis. Os Houthis podem atingir a instalação de GNL Ras Laffan, no Catar, responsável por exportar 1/5 do gás natural mundial. O Irã já eliminou cerca de 1/6 da capacidade de Ras Laffan para os próximos anos, basicamente fazendo desaparecer cerca de 3,5% de todo o GNL global do mercado. Mesmo após o Catar e aliados reforçarem as defesas de Ras Laffan, os Houthis ainda conseguem atacar a refinaria com mais força e por mais ângulos do que o Irã atualmente. Há ainda a chance de bloqueio no Mar Vermelho, já parcialmente feito pelos Houthis nos últimos anos, quando o Irã ou grupos como os Houthis tentam bloquear uma via navegável global. Eles não fazem isso usando navios, eles fazem manipulando o risco e tornando a travessia tão perigosa que o seguro marítimo não cobre os navios quando tentam passar. Sem seguro, navios raramente atravessam. Os poucos que tentam furar o bloqueio ficam ainda mais expostos, sem poder se ocultar, entre outros. Os Houthis ameaçam a entrada norte do Mar Vermelho no Canal de Suez, mas podem exercer controle direto sobre a entrada sul. No Estreito de Bab al-Mandeb, eles podem atingir alguns navios com mísseis, drones marítimos ou até com grupos de ataque em mar aberto. E os Houthis podem causar um pânico tão grande no mercado que a travessia do Bab al-Mandeb se torna inviável. Entre os possíveis alvos estão o Egito, bases dos Estados Unidos em Djibouti, alvos energéticos no chifre da África e até Israel. Cronometrando bem seu ataque, os humildes rebeldes Houthis do Iêmen podem encerrar esse conflito. Eles dificilmente conquistariam Israel ou os Estados Unidos, mas não seria necessário. O comércio global, finanças, energia, manufatura e outros setores-chave já estão no limite, tentando encontrar uma maneira de conciliar essa guerra com seus negócios do dia a dia. Trabalhando horas extras para suavizar as perdas, fechar o Mar Vermelho e devastar instalações do Golfo num ataque pela retaguarda. E líderes de toda a indústria global e de governos mundiais podem decidir que simplesmente já tiveram o suficiente. Se Jerusalém cederia às pressões e encerraria a guerra é discutível, mas Washington é outro caso. Se atingirem o mundo com força suficiente, nos pontos de pressão certos e no momento exato, os Houthis têm a capacidade de tornar esse conflito insustentável para o resto do mundo. E o pior de tudo é que os Houthis sabem disso. Ao final deste episódio, deixaremos as palavras finais para Mohamed Al-Bakati, líder sênior e porta-voz. Abre aspas. Nosso dedo está no gatilho. A entrada do Iêmen no conflito é só questão de tempo. Obrigado por assistir.